Hello, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Aqui é a professora Tatiana. Hoje nós vamos iniciar com a revisão do conteúdo que já foi dado, porque nós ficamos 2 semanas aí parados, então é bom lembrar, né, dar uma refrescada na memória, para poder depois a gente dar prosseguimento aos outros assuntos da apostila, tudo bem? Se esforcem, se dediquem, façam os exercícios, tirem as dúvidas para dar tudo certo, tá? O Simple Past foi o assunto que nós vimos aí no início da apostila. Então, é esse assunto que a gente vai revisar hoje. Temos vários tipos de passado, só que esse bimestre é o passado simples que a gente está trabalhando. Esse passado simples, ele vai ser utilizado para expressar hábitos, situações ou ações que começaram e terminaram em um determinado momento no passado. Ou seja, você sabe quando começou e terminou a ação, tá? Tem momentos que eu vou parar de falar para vocês darem uma lidinha e tirando as dúvidas depois comigo. Exemplo, I liked him very much. Eu gostava muito dele. O verbo like ficou aí no passado, liked, que daqui a pouco a gente vai lembrar por que esse ED aí, tudo bem? Other example, she traveled alone. Ela viajou sozinha. Travel é o verbo viajar, ficou traveled. O Simple Past, ele é formado, né, de 3 formas, assim. Você tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Como todo tempo verbal em inglês tem essas 3 formas aí de frase, que é importante a gente saber, para que na hora da comunicação, né, seja bem entendido. Na forma afirmativa, você tem aí o sujeito, depois o passado do verbo, e o complemento. Esse verbo aí, ele vai ser alterado, tá bom? Lembrando aí que os verbos, eles têm 2 tipos. Tem os regulares e os irregulares. Os regulares, eles seguem uma regra. E os irregulares, eles não têm regra. Vocês têm que gravar aquela tabelinha lá no final da apostila. Os regulares, geralmente vocês acrescentam D ou ED no final, tá? E essa é a regrinha geral dos verbos regulares. Sendo que a gente tem alguns tópicos que a gente tem que prestar atenção, né? Principalmente com os verbos terminados em Y. Se o verbo terminar em Y e antes tiver uma vogal, a gente só vai acrescentar o ED. Não precisa mexer com o Y, não precisa mexer com nada. Só acrescenta o ED. I played the piano. Play vira played. Mas se o verbo terminar em Y e antes tiver consoante, aí nós vamos ter que tirar esse Y. Nós vamos ter que trocar esse Y por I e acrescentar o ED. Então, she tried to read that book. O try, que é o verbo tentar, vai virar tried. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, com essa sílaba aí no final bem forte, a sílaba tônica, a gente vai ter que dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Prefer vira preferred, com 2 R's. I preferred the blue shoes. Se o verbo já terminar em E, não precisa acrescentar outro, né, gente? Vocês só vão acrescentar o D. Então, o verbo arrive termina em E, só acrescentei aí o D. He arrived yesterday. He arrived yesterday. Verbos irregulares. Esses que dão mais um pouquinho de trabalho, porque vocês vão ter que gravar a tabelinha do final lá da apostila, né?
E eu também selecionei alguns e passei no caderno. Então, vocês focam mais nessa listinha que eu botei no caderno, que tá bem menor, tá bom? E dos exercícios também. Verbo write vira wrote. I wrote letters to my friends. Ou I wrote letters to my friends. Então, write vira wrote. Não tem regra aí, tá? Tem que gravar que troca o I por O. Cada um tem uma situação. O tell vira told. Muito diferente, né? He told the truth about you. Ele me disse a verdade sobre você. Tell vira told. Forma negativa. Aí nós temos sujeito, temos o did mais o not. Ou então, se você quiser juntar o did e not, você pode colocar didn't. E o verbo que vai entrar na negativa não tem alteração igual lá na afirmativa, que você acrescentou a ed ou que você gravou a tabelinha. Aí o verbo não muda, vai ficar igualzinho. Exemplo. The teacher didn't understand your email. O verbo understand é o verbo entender, não tem mudança nenhuma aí. Ele está no infinitivo, a gente só colocou o didn't antes. Qualquer dúvida, depois vocês me chamam, tá? Eu tô parando de falar um pouquinho para vocês visualizarem e assimilarem as frases. Quem quiser colocar aí did not também, não tem problema. My daughter didn't finish her homework. My daughter didn't finish her homework. Poderia colocar também my daughter did not finish her homework. Minha filha não terminou o dever de casa dela. Então, aí, did, not ou didn't, que é a forma contracta do did not. Nós treinamos isso aí em sala, mas se tiver dúvidas, depois só é chamar, está à disposição. She didn't know that beach. She didn't know that beach. Ou seja, ela não conhecia aquela praia. Ela não conheceu aquela praia. Poderia colocar também she did not know that beach. Falando devagarzinho para vocês acompanharem, tá bom? Próximo. Interrogativa. A interrogativa você tem um did na frente que é auxiliar do passado, tá? Lá no presente você trabalhou com do e does. Agora, como é passado, a gente tem o did. Did mais sujeito, mais o verbo sem alteração, mais o complemento. Lembrando que você só vai mudar para ed ou alterar o verbo na afirmativa, negativa e interrogativa não. Did he wash his car last week? Did he é sujeito, wash verbo sem ed, tá? His car last week. Did he wash his car last week? Did they play soccer? Did they é o sujeito. Play, aí não tem ed, tá? Porque a forma interrogativa não altera o verbo. E o soccer, que é o complemento. Observem aí. E let's practice. Vocês têm aí no Google Classroom também, vocês vão ter aí um arquivo em PDF. Vocês vão praticar a forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá bom? Quem tem como imprimir, pode imprimir e colar no caderno, que quando voltar eu vou querer ver isso tudo no caderno, tá bom? Quem não tiver como imprimir, pode copiar sem problemas, tá bom? E envia para o meu e-mail, tá? Para eu acompanhar que vocês fizeram o exercício. Então, quem pode imprimir, pode, imprime e cola no caderno. Se não, copia, bota bonitinho lá, tira a foto.